em apoio jurídico. Estamos com 15 minutos depois das 11. É a altura de abrir as portas deste nosso apoio jurídico, como disse, com a colaboração do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados. E hoje contamos com a doutora Lourença de Sousa Rita. Doutora, bem-vinda ao programa Grandes Manhãs. Ora, é para si. Muito obrigada. Feliz Dia Internacional da Mulher. Hoje estamos uns queridos. Toma café. Sim. Também toma café. Vitória, peço desculpa. Não devia ser a Vitória hoje a trabalhar, não é? Não devia, mas pronto. Vitória, não há forma de dar a volta a essa questão. Ora, doutora, muitíssimo obrigado em nome dos telespectadores que aqui podem naturalmente aproveitar para retirar algumas dúvidas neste espaço de apoio jurídico. Vou só, e antes de avançar com as questões que aqui temos, recordar os telespectadores de como podem participar e aproveitar este espaço, que é sobretudo a pensar nos telespectadores. É muito simples, podem enviar-nos questões que tenham neste âmbito de apoio jurídico. Podem enviar questões através de e-mail para grandesmanhãs@portocanal.pt, ok? Este é o endereço eletrónico, grandesmanhãs@portocanal.pt. Poderão também utilizar a nossa página oficial no Facebook do programa Grandes Manhãs, mas se não têm acesso à internet, se não trabalha com internet, não é por isso que não vai colocar também a sua questão, a sua dúvida, porque o objetivo é ajudar a todos, e se não tem acesso à internet, então poderá colocar a sua questão através de um dos dois números de telefone que disponibilizamos ao longo de todo o programa, para que possa colocar a sua questão a um dos colaboradores do programa Grandes Manhãs. Muito obrigado, Vitória. Ora, dizia eu então, pode colocar as questões através do telefone de um dos dois números que disponibilizamos a todos os telespectadores, para que possam falar com um dos colaboradores do programa Grandes Manhãs, que depois vai encaminhar essa questão para a Ordem dos Advogados. Portanto, sinta-se perfeitamente à vontade para ligar também os dois números, um da rede fixa, 22 953 8525, outro da rede móvel, 924 409 551. Ora, diz-nos então o António Santos, que curiosamente nos contactou via telefone, é do Algarve, mas contactou-nos via telefone, e disse-nos o António que há 10 anos foi fiador de uma loja arrendada a um amigo pescador que ele próprio já não vê há algum tempo. No passado dia 27 de fevereiro, o António recebeu uma notificação do tribunal ordenando-o a pagar 4 meses de renda da loja que estavam em atraso. Diz também que já é a segunda notificação do tribunal que o senhor Santos, neste caso, desmente. Portanto, a notificação diz que já é a segunda vez, o Sr. Santos desmente, diz que não. Nem o senhorio, nem o inquilino da loja o avisaram deste atraso no pagamento da renda, segundo nos conta este telespectador. Diz-nos também este telespectador que recebe 800 euros de reforma e paga perto de 500 da renda da sua própria casa e, portanto, não tem dinheiro para fazer face a esta despesa. Ele ainda não respondeu à carta que lhe foi enviada pelo Tribunal, porque aguarda a nossa ajuda. Ora, então, assim sendo, vamos tentar dar uma ajuda ao nosso telespectador António Santos, que nos vê no Algarve. Doutora. Efetivamente, esta questão é problemática e é uma questão que infelizmente acontece muitas vezes e tem a ver com a importância da fiança. A fiança é uma situação uma grande responsabilidade que as pessoas desvalorizam e que muitas vezes se comprometem e não têm noção daquilo que estão a fazer. E acontece não só nos contratos de arrendamento, mas como também noutros tipos de contratos. Sim. Basicamente o que aconteceu fiadores aqui... na compra de uma casa, na compra de um automóvel. Ser fiador, o que é que significa? Significa que eu, ao assinar um contrato, ao constituir-me como fiador numa relação que uma pessoa conhecida está a estabelecer com outra, estou a garantir com o meu património pessoal o cumprimento das obrigações que o meu amigo assume. Exato. E quando falamos de obrigações, neste caso falamos na questão do pagamento da renda. Neste caso, é claro que se o arrendatário deixou de pagar a renda, o senhorio, com base nesta fiança prestada, vai acionar automaticamente o fiador para ver o cumprimento, para ver o seu dinheiro de volta. Agora, das informações que tivemos, não conseguimos ver mais ou menos qual era todos os elementos de que tipo de notificação. Há sempre elementos que ficam aqui, só podemos prestar uma pequena ajuda e se calhar uma orientação para que as pessoas possam... E é mesmo isso, porque neste caso estamos sobre uma situação que já chegou a uma fase judicial, uma fase de litígio. Por isso, o Sr. Santos deve o mais rápido possível solicitar, se ele realmente não tem meios para poder
ir junto a um advogado, expor o caso e juntar os elementos necessários para que um colega meu possa eventualmente analisar a situação e proteger os interesses do Sr. Santos. Até porque nós não sabemos em que termos esta fiança foi prestada. Se o contrato foi há 10 anos, deve ter sido em 2002, 2003. Na altura a fiança, não sabemos que tipo de contrato é que ele assinou, se renunciou ao benefício, se constituiu como principal pagador e nestes casos, se não se tiver, ele tem o direito de que primeiro o arrendatário seja, que o credor, neste caso o senhorio, vá primeiro tentar ir buscar o dinheiro. Junto da pessoa. Exato, e só no caso do arrendatário não ter meios, aí sim ir junto do fiador. Ou seja, há um conjunto de elementos que nós desconhecemos. Seja como for, é muito importante. Tendo recebido essa notificação no dia 27 de fevereiro e não sabendo eu se se trata de uma simples notificação judicial avulsa ou já uma notificação no âmbito de um processo de execução para pagamento de rendas. Sim, até porque diz aqui que já é a segunda notificação, mas o Sr. Santos diz que não, que é a primeira. Mas é necessário que ele procure ou junto do tribunal informar-se melhor, mas se não tiver meios económicos pode solicitar proteção jurídica. E o que é isto, solicitar proteção jurídica? É ir junto da Segurança Social, preencher os documentos de apoio jurídico, preencher os requerimentos, juntar todos os documentos que são necessários e pedir esse apoio, no fundo, pedir o apoio, que a Segurança Social lhe nomeie um advogado que o possa defender nesta questão e custeie, no fundo, os custos inerentes ao tribunal, efetivamente. Claro. E, com base nesse requerimento, tem que juntar... É um bocado difícil. Nós não sabemos qual é o rendimento do agregado familiar. Sim. Ou seja, só sabemos aqui os dados. Se calhar é casado, se calhar tem filhos, não sabemos mais ou menos quais são os rendimentos do agregado familiar. Deverá haver outro rendimento porque recebe 800 euros e paga 500 da renda da sua própria casa. Mas seja como for, pode sempre ter direito a uma possibilidade até de pagamento faseado dos custos inerentes a este processo. E com base nesse requerimento, tem que juntar imediatamente ao Tribunal, para efeitos de eventual suspensão num prazo que possa estar a correr. É muito importante que o Sr. Santos veja que tipo de notificação é que recebeu, porque pode estar a correr um prazo de defesa que lhe é muito importante. Claro. E se não recorrer nesse prazo, durante esse prazo, depois pode perder a sua oportunidade de defesa, invocando todos os meios de defesa que legitimamente lhe podem advir da sua condição de fiador. Então, conselho para o Sr. António Santos, no Algarve, tentar encontrar um colega da sua autora, advogado, se tiver essa oportunidade, se tiver essa possibilidade, encontrar um advogado que o defenda e que responda rapidamente a esta carta, a notificação enviada pelo Tribunal. Juntamente terá que fornecer todos os elementos para que o advogado, seja ele contratado pelo Sr. António Santos, ou seja um outro advogado cujo termo é... Proteção jurídica, ou seja, requerer proteção jurídica, se não tiver meios para claro, ir... pode requerer essa proteção jurídica. Só que é importante que, recorrendo à proteção jurídica, dê ter conhecimento desse facto ao Tribunal. Para o Tribunal ter noção de que o processo tem que estar suspenso à espera que seja nomeado um advogado. Por isso, contacte o Tribunal, veja, existe a delegação da Ordem dos Advogados no Algarve, ou seja, existe o Conselho Distrital, existem delegações, ou seja, que procure um profissional que pelo menos o oriente nesta fase e dentro do prazo, porque se já recebeu a 27 de fevereiro, hoje é dia 7 de março. Pois é, e é Dia Internacional da Mulher, é o 8 de março, não é 7, é 8, que é Dia Internacional da Mulher. Portanto, aqui fica esta indicação para o Sr. António Santos, que nos segue no Algarve, para que possa resolver este problema. Terá naturalmente que recorrer a apoio jurídico e naturalmente munir-se também de todos os documentos que tem sobre esta matéria que já percebemos são importantes nos seus pormenores para perceber, afinal, em primeira instância, a quem se vai dirigir esta questão. Ora, uma outra questão, um abraço para o Sr. António Santos e espero que se resolva a questão rapidamente. Uma outra questão chega-nos da telespectadora Alexandra Martins. Alexandra, muito obrigado também pela participação. Diz o seguinte, Alexandra, eu e a minha mãe estamos a viver numa casa arrendada desde 1995, sem contrato de arrendamento. Conta-nos que os aumentos da renda apareceram à volta dos 5 anos. Portanto, de há 5 anos para cá, provavelmente é o que eu percebo, terão surgido alguns aumentos na renda que pagam. Também foi mais ou menos nessa altura, conta-nos a Alexandra, que os senhorios, que a senhoria propôs justamente vender
a habitação, neste caso a Alexandra e à mãe. O que não foi possível aceitar na altura pelo valor elevado, é o que nos conta. Diz-nos ainda a Alexandra que a casa onde habitam necessita urgentemente de obras e não sabem muito bem a quem recorrer e o que fazer nesta orientação e, portanto, aqui se pede também essa orientação para a Alexandra e para a mãe, exposto este caso. Doutora. Quanto à primeira preocupação da nossa telespectadora, o facto... Em 1995, foi a data da celebração do contrato, o facto de o contrato não ter sido reduzido a escrito não significa obrigatoriamente que o contrato que ela não se possa... Válido, claro. Exatamente. Não há validade. Ou seja, existia a possibilidade, ao abrigo da legislação em vigor à data, de, através dos recibos de renda, fazer prova de que existe uma relação contratual. E eu não vejo indícios de que a senhoria ponha isso em causa. Sim, mas não é essa a questão que não é essa a questão que se nos coloca. A questão que se nos coloca tem a ver com a questão da falta de manutenção do imóvel. Ou seja, parece que o imóvel não sofreu qualquer tipo de intervenção por parte da senhoria. Agora, nós desconhecemos qual é o estado do imóvel à data da celebração do contrato de arrendamento. Porque desde 95 para cá já se passaram há alguns anos, por isso também temos que ver. Porque, se por um lado a obrigação principal do arrendatário é pagar as rendas devidamente e atempadamente, por outro lado é a obrigação do senhorio conservar e manter a coisa de uma forma em que o arrendatário possa tirar o pleno gozo da sua casa. É claro que o arrendatário será sempre responsável por fazer aquelas as reparações inerentes, aquelas pequenas deteriorações normais que têm a ver com o desgaste, pinturas, pequenas coisas. Mas é ao senhorio que cabe manter, na falta de qualquer... Eu não sei o que diz o contrato, porque também não sabemos. Vou partir do pressuposto que se aplicará a lei geral em vigor. Como tal, seria ao senhorio que compete a manutenção do imóvel em termos em que ele possa ser utilizado em condições de salubridade e de segurança para as pessoas e para as coisas existentes. Isso é básico. Aliás, no caso do senhorio ter um comportamento lesivo desta situação, existe mesmo a possibilidade do arrendatário fazer cessar o contrato com fundamento neste incumprimento do senhorio desta obrigação dele. Agora, eu não sei qual é o objetivo da senhora... O contrato pode ser não interessa, exatamente, do interesse do senhorio, não é? Exatamente, por isso é que eu estava a dizer. Nós não sabemos aqui muito bem qual é o interesse subjacente... Já houve aqui uma proposta de venda, não é? Exatamente. Não me parece que o senhorio venda aqui uma proposta de venda, se calhar tenha interesse em... É manter a situação de casa arrendada. E também não sei até que ponto é que parece que as obras em causa se devem ser mesmo determinantes, porque a telespectadora parece necessita urgentemente de obras. Serão obras urgentes, muito urgentes, ou seja, antes de mais, é necessário haver aqui uma comunicação formal, haver aqui uma interpelação, ou seja, haver aqui uma comunicação formal por escrito, com carta registrada com aviso de sucessão, por parte da arrendatária, da mãe da arrendatária à senhoria, no fundo, a denunciar os vícios existentes no imóvel e que, no fundo, fazem com que ela não possa ter um pleno uso dele. E a dar um prazo para ela vir fazer as obras. Para resolver. Se efetivamente se mantiver esta questão de atraso, de inércia do senhorio e de no fundo não haver uma intervenção, pode acontecer várias situações. Se as obras forem realmente urgentes, e a lei determina exatamente o que é que são obras urgentes, são aquelas em que não dá para... as obras são tão importantes em manter a salubridade e a segurança do imóvel e das pessoas que nele habitam, que não se compadece com recurso aos tribunais para obrigar o senhorio a fazer obras. Neste caso, a lei confere, depois de interpelado o senhorio para fazer obras, não o fizer, ao senhorio, ao arrendatário, o direito de fazer as obras às suas expensas e depois pedir o reembolso desse montante nas rendas. E pode até, poderá cobrar ou então vai reduzir no valor da renda. Mas tem que se ver reunidos determinados pressupostos. Senão, depois há outros mecanismos, nomeadamente através da Câmara Municipal, ou seja, pode dirigir-se à Câmara Municipal se realmente estiver em causa a salubridade do imóvel. A Câmara Municipal
tem uma divisão, um departamento que visa fazer uma vistoria ao imóvel a fim de detectar se está em causa a salubridade e a segurança das pessoas. E, nesse caso, pode inclusive fazer um relatório de vistoria e notificar o senhorio para realizar as obras dentro de um determinado prazo e, na falta de cumprimento, até a Câmara Municipal tem poderes para lhe aplicar coimas. Existe também ainda outro mecanismo. Agora existem as comissões arbitrais municipais, que também são um organismo que também é composto por técnicos e peritos e que, no fundo, que funcionam também junto às câmaras municipais e que é um órgão de peritos, é um colégio de peritos em qual o arrendatário pode dirigir-se a esta entidade no sentido de lhes pedir uma vistoria à casa para determinar o seu nível de conservação e a fim de identificar quais são as obras necessárias para serem feitas para que a casa tenha um nível de conservação médio. Muito bem. Ou seja, são tudo meios, estou a dar dicas que Claro, podem são ser dicas muito importantes utilizadas. para a Alexandra neste caso e para a mãe. São várias as dicas e os caminhos a percorrer. Fica aqui esta sugestão para que se dirija junto da Câmara Municipal da Residência, julgo que é uma primeira fórmula de tentar a primeira receber... coisa é interpelar a própria arrendatária e fazer uma interpelação. Com carta registada. Registada com a vice-direção, para ter um Naturalmente que sim. Eu não sei, a telespectadora fala de aumentos de renda. Se houver uma proposta de aumento, terá também que ser feita pela senhoria, também por carta registada, e depois terá 30 dias para responder. Eu creio que não é o caso. Não, porque este arrendamento é habitacional e é de 95. Ok. E por isso os sujeitos à atualização extraordinária no âmbito deste são são os arrendamentos celebrados até ao dia 18 de novembro de 1990. Ok. Doutora, muitíssimo obrigado pela colaboração. Em nome dos telespectadores, muito obrigado. E em nome também, claro, da equipa Grandes Manhãs do Porto Canal.